Hoje nós vamos partir para a energização, tá? Senão a gente fica só falando de oposição dos planetas, então eu vou ensinar de uma maneira simples e prática como que vocês vão poder trabalhar com os elementos do mapa. E estamos fazendo planos ou para emprego, relacionamento, trabalho, dinheiro, associações, então nós vamos poder trabalhar verificando dentro do mapa como que está a energia dos elementos, seja do fogo, da terra, da água e do ar, e nós vamos poder estar energizando o que nós temos em falta e tirando o excesso da energia que está nos atrapalhando, tá? Eu vou falar de uma maneira simples, hoje eu vou ficar só nos elementos, e na próxima aula que eu for falar sobre astrologia e radiestesia, nós vamos entrar nos aspectos. Eu lembro que quando eu comecei a estudar astrologia, a gente começa sempre com o mapa da gente, né? E eu observando o meu mapa lá, eu tinha 9 pontos de ar e 1 de terra. E eu falava, nossa. E aí eu comecei a perceber que eu era super criativa, era uma pessoa que gostava de estudar, era muito elemento ar. Mas na parte de trazer, de realizar, de trazer para a matéria, eu tinha uma dificuldade. Quando eu comecei a fazer esse trabalho energético, que eu aprendi a trabalhar com os elementos e eu comecei a trazer para mim aquele elemento que eu não tinha, as coisas ficaram muito mais fluídas. Era como se eu pensasse e eu automaticamente já trazia para a matéria, porque eu conseguia equilibrar aquela falta daquele elemento que eu estava tendo no meu mapa, tá? Às vezes também pode ser que na pontuação do mapa apareça que a pessoa tem falta, mas ela está bem realizada com aquele elemento. Então nós temos que observar muito o discurso da pessoa, a pontuação dos elementos e sempre usando o pêndulo, porque nós vamos estar fazendo o diagnóstico perguntando, é excesso do elemento? É falta? Mesmo que a pontuação seja muito, muito baixa, porque às vezes a falta do elemento faz com que a pessoa se esforce mais para ter aquele elemento. É engraçado isso, mas e a gente começa a reparar, às vezes eu já peguei pessoas que têm 0 do elemento terra no mapa, mas são pessoas muito realizadoras. Então, nós temos que sempre, quando estivermos atendendo o nosso consulente, a pessoa que está na nossa frente, nós vamos fazer, né, através do diagnóstico, perguntar como que está a sua vida, como que está o seu profissional, você é uma pessoa que pensa e consegue já realizar, trazer para a matéria? E isso é muito interessante, tá? Eu costumo utilizar o mapa dos meus pacientes, o meu, dos meus filhos, eu acabo pondo numa cartolina, eu colo ele para ficar mais grossinho, como se fosse um gráfico mesmo, tá? Mas aqui depois eu vou dividir a minha tela para estar passando para vocês como que nós vamos fazer a parte da energização, como que nós vamos trabalhar a parte dos elementos. Muito bom, quando a gente começa a entender os elementos, e a gente começa a trabalhar conosco, né? Primeiro, eu sou meu paciente zero. Desde quando eu comecei a fazer minhas aulas, eu sempre pratiquei tudo em casa, com os meus familiares, são todos meus cobaias, isso que é muito engraçado. E o mapa astrológico também. E eu comecei a conhecer os meus filhos, olha que incrível. Eu achava que eu conhecia e quando eu comecei a trabalhar com mapa astrológico, eu comecei a perceber as diferenças, né? Que são, a gente quer, às vezes na sociedade, tem um padrão, né? Você tem que criar a pessoa assim e tem que fazer um estudo assado. E quando você começa a entender o mapa astrológico, os planetas, você começa a ver que o perfil das pessoas são totalmente diferentes. E eu aprendi a trabalhar com essas energias. Então, no mapa do meu filho, por exemplo, faltava um pouco de água. Por quê? Porque eu precisava dar um pouco mais de fluidez, a própria parte dos elementos. E quando eu começar a falar dos elementos, vocês vão perceber que dá para identificar, às vezes, no discurso da pessoa, se ela tem excesso do elemento água, ou se ela tem falta, se ela tem excesso do elemento fogo, ou se ela tem falta. E aí nós, como terapeutas, vamos estar trabalhando, trazendo essa energia para essa pessoa. E é incrível, um tratamento excelente. Geralmente, quando vamos energizar o trabalho do mapa astrológico com elementos, nunca passa de 15 dias, se for fazer somente
no mapa. Se você for colocar no relógio de quartzo para acelerar, geralmente é 2, 3 dias você consegue mandar a energia faltante ou tirar o excesso daquela energia que está no mapa daquela pessoa atrapalhando, tá bom? Olhando assim a parte da pontuação, a gente fala, ele tá um pouco equilibrado. Então, o que é legal? Quando a gente não percebe muito, não dá muita discrepância, porque às vezes a gente pega mapa que é 9 pontos de ar, 1 de terra, aí dá bastante diferença. Ou eu já peguei com 0 elemento de terra, por exemplo. Nós vamos com o pêndulo e com um apontador, a gente pergunta, né, se está equilibrado os elementos. Então a gente vai perguntar um por um, como que está o equilíbrio daquele elemento. Aí ele vai falar se está equilibrado, vai dar que está certinho, né? Ele vai fazer o giro para a direita. Se ele der que está desequilibrado, ele vai fazer o giro para a esquerda. E aí nós vamos perguntar, é falta do elemento ou é excesso? Então quando você pergunta se é falta, se ele girar no sentido horário, é porque está com falta do elemento. Se ele girar no sentido anti-horário, é porque ele está com um excesso desse elemento. Então nós vamos trabalhar com cristal, pode ser, eu uso muito, eu tenho cristalzinhos de ponta, assim, né, que a gente pode estar utilizando, que é para trazer, para amplificar a energia. Pode ser pedra rolada, vai funcionar também do mesmo jeito, tá, gente? Eu gosto bastante, pedra rolada é fácil para carregar. Às vezes eu trabalhei muito tempo em 2 consultórios e eu tinha que levar meu material. Então, o que é ruim de embalar, principalmente ponta, esse cristal prânico, eu não gosto de levar porque se quebrar não serve mais. E nós vamos trabalhar com ônix, ou turmalina negra, ou ímã. Aquele ímã de geladeira, aqui no caso eu trabalho com as pedrinhas roladas, tá? Mas, e o ímã que é essas bolinhas, que é tipo o ímã que vai atrás da geladeira, tá? Aí no caso, com o ímã, você vai ter que identificar a polaridade do ímã. Por quê? Nós temos uma polaridade, tem um lado que é negativo e tem um lado que é positivo. Então, quando nós vamos tirar o excesso desmagnetizar, né, no caso, um pouco do excesso daquele elemento, nós vamos trabalhar com o lado negativo, tá? Então, quando a pessoa for trabalhar com ímã, ela tem que verificar isso por causa do polo, se é negativo, se é positivo, o que tiver faltando no mapa de vocês e o que tiver em excesso. Por quê? Às vezes a pessoa não entende. Eu acordo cansada, eu já tenho uma falta de energia, eu vou fazer alguma coisa, eu até sei que eu preciso fazer, eu quero fazer, mas sabe, eu não tenho aquela faísca, é falta de elemento fogo. Então a gente tem que trabalhar, ou tá trazendo um elemento. Então é legal sempre tá perguntando. Por quê? Quando a gente olha o mapa natal, ele vai dar aquela pontuação dos elementos. Na Revolução Solar, que é o nosso ano novo astrológico, isso eu vou falar mais no final, tá? Porque eu só trabalho energizando o mapa natal. Vai dar que a pontuação é diferente. Por quê? Porque é por causa dos planetas, né? Como eles estão aspectados dentro do cordão do cinturão zodiacal. Então você vai ter uma influência maior, vai ter uma pontuação de elementos diferente num determinado ano novo astrológico. Mas para a parte de energização, eu sempre trabalho o mapa natal da pessoa. E o que é incrível? Na radiestesia a gente trabalha com gráficos. Quando nós montamos um gráfico, né, assim, coladinho, bonitinho, de uma pessoa, é único. É a identidade dela. Aqui, por exemplo, a gente põe no GPS, né, quando você quer ir no endereço, você coloca lá, né, no GPS, eu quero ir para tal lugar. Aqui é o GPS do que o seu espírito veio para fazer aqui na Terra. Então aqui tem o seu direcionamento. Então às vezes a gente começa a olhar e vê que a pessoa não está encaixada no mapa. Ela não está absorvendo aquela energia. Como você vê, às vezes, o mapa de uma pessoa é tão bom, tem vários trígonos, e aquela pessoa não vive aquela energia. Então a gente tem que estar trazendo, nós temos que estar colocando aquela pessoa de novo no mapa. Ou muitas vezes
A gente começa a fazer a pergunta e a pessoa, já fizemos todo o trabalho energético, verificamos se a pessoa está sofrendo mal olhado, praga, maldição, verificamos tudo no diagnóstico normal que nós fazemos. Energizamos, colocamos placa na casa da pessoa, fizemos todo o trabalho. Só que, quando nós olhamos no mapa, nós verificamos que realmente ela tem um bloqueio, ou na casa, ou uma oposição entre planetas. Hoje eu vou falar especificadamente sobre os elementos: terra, fogo, água e ar. Agora eu acredito que eu vou já dividir a minha tela aqui. Vamos ver aqui como é que... Vamos ver se vai começar a aparecer a tela. E então eu ensinei para vocês a darem uma olhada no Vega Plus. O Vega Plus, ele é um software que faz os cálculos, né? Então nós colocamos lá, eu ensinei vocês a entrarem no Vega Plus, aí você vai colocar seu nome, a data de nascimento, pesquisar a cidade aonde você nasceu. Então dá diferença, né? Quando nós olhamos a cidade, tudo direitinho, ela dá bastante diferença. Quando sai aquele desenho, é aquilo que nós usamos. Então ele vai dar praticamente essa configuração. Lá tem um resumo, olha lá, ele vai falar: o Sol desta pessoa, que eu peguei esse mapa, está em Aquário, na casa 5. Seu ascendente é em Libra, sua lua está em Áries, na casa 6, e o meio do céu em Câncer. E ela nasceu numa fase da lua nova. A partir das casas topocêntricas, nós vamos identificar, são 12 casas astrológicas, e cada signo está abrindo uma casa. Então, ali a gente já consegue perceber que não tem nenhuma interceptação. Por quê? Nós temos 12 signos e 12 casas, então cada signo tem que abrir uma casa. Quando nós temos uma repetição de signos nesta casa topocêntrica, que fica aqui nessa lateral aqui, é porque tem uma interceptação no mapa. Aqui nós temos o quadro de aspectos, que são os aspectos que aquela pessoa está passando, e nós temos a pontuação. Hoje nós vamos trabalhar somente com essa pontuação: fogo, terra, ar e água, tá? Eu vou passar aqui. Esse é o mapa, então eu gosto de imprimir ele dessa maneira que ele está aí, e eu coloco numa cartolina grossa, porque eu vou usar o próprio mapa da pessoa como um gráfico. Isso é incrível, porque é um trabalho bem pessoal. Nunca vai ter um gráfico que você monta igual ao outro. E quando eu for passando os elementos, vocês vão perceber, é muito simples, tá? Até porque ele é colorido. Então, quando a gente olha ele assim, bem coloridinho, a gente consegue identificar bastante coisas. Aqui essa pontuação, essa pessoa tem 9 pontos de ar, 1 de terra, 4 de fogo e 2 de água. No caso, eu medi já essa pessoa. Ela é uma pessoa que ela é muito, gosta de estudar, ela tem um mental gosta das coisas mais de pensar, de estar sempre, que envolve a parte de tecnologia, de informação, né? O sol dessa pessoa está na casa de Aquário mesmo, ela é uma pessoa bem focada, só que na parte da materialização ela não concretiza muito. Então é uma pessoa que tem muitas ideias, muitos anseios, e as ideias são incríveis, tem tudo para dar certo, mas por que não materializa? Então, olhando o mapa, eu já falei: epa, aí eu meço só para identificar, por exemplo, é isso mesmo que eu tenho que fazer? E é interessante, deu que sim. Então nós vamos estar trabalhando essa pessoa no seu mapa, para ver o que está acontecendo. Então, terra, nós temos lá o trígono de terra. Ele, eu vou pôr mais para frente, ó lá, ele é formado pelo Capricórnio, que é o que? A objetividade. Então, uma pessoa que pensa muito, tem 9 pontos de ar, ela às vezes pensa 10 coisas ao mesmo tempo. E o Capricórnio é o que? É foco, determinação, objetividade. O touro é o que? A capacidade de materializar.
que é esse segundo aqui. Então nós temos que estar energizando, trazendo para essa pessoa. Ela tem um ponto do elemento terra. Então eu vou ter que trazer a energia desse arquétipo para que a pessoa consiga, tenha a capacidade de realização. Virgem, que é o terceiro signo, né, que completa esse trígono do elemento fogo, ele vai estar fazendo tudo no sentido prático. Então, se aquela pessoa pensa 10 coisas ao mesmo tempo e não consegue ser objetiva para realizar, o signo de Virgem vai ajudar, junto com o elemento terra, ela organizar, ela vai conseguir fazer as coisas, uma coisa de cada vez, e realizando, e isso vai trazer um senso de realização, porque ela vai ver que ela concentrou, teve foco, conseguiu dar início, meio e fim, porque senão fica uma pessoa que tem muita iniciativa e pouca acabativa, né, que a gente fala, não consegue finalizar nada. Então esse elemento, ele traz a sensação, o elemento terra, de segurança. Mas aí você vai perguntar para mim, nossa, Cibele, mas eu só vou conseguir energizar isso com a radiônica? Olha, naturalmente a gente pode através da alimentação. Então a pessoa que tem um pouco de falta de elemento terra, ela tem que consumir mais elementos que traga essa parte de elementos. Seria o que? Raízes, tem que comer bastante mandioca, batata doce, pisar com os pés no chão, na grama, porque ela vai se conectar com o elemento terra. Então muitas vezes a gente mora em cidade grande, dificilmente, né, se não tiver muito cachorrinho fazendo suas necessidades no jardim, dificilmente você vai querer tirar o tênis para colocar o pé na grama. Mas essa conexão com a terra, ela é incrível, ela traz o elemento para a pessoa de forma natural. Quando nós não conseguimos realizar isso de forma natural, o que nós fazemos? Nós vamos trabalhar o mapa dessa pessoa. A falta do elemento terra, ele traz uma pessoa desapegada do financeiro. Sabe aquelas pessoas que elas não cuidam da aparência, totalmente largadas. Às vezes você vai na casa da pessoa, é uma bagunça, você não consegue encontrar nada, porque falta lá também o elemento virgem, né? Então a pessoa aqui é insegura, porque não tem nada certo na vida, não consegue materializar, tá sempre no corpo essa pessoa. Ela não tem a musculatura, porque ela também vai, a parte do elemento terra, ele trabalha muito a parte muscular, então vai ser uma pessoa que seja um pouquinho mais, ser um pouco mais robusta, tem alguns problemas com cãibra. Por quê? Porque falta o elemento terra, o metabolismo dela é mais lento, então a gente pode trabalhar também no sentido físico, de saúde. Quando você está mandando esse elemento terra, você vai estar trabalhando também a parte da resistência, que ele tá ligado também com o chakra básico. Então é muito interessante quando nós pensarmos sempre de maneira holística. Porque a gente fala assim, o que é holístico? Eu sou um terapeuta holístico. Holístico fala do holos, fala de tudo, né? Então a gente tem que olhar uma pessoa de uma maneira sistêmica mesmo. Então, quando você estiver trabalhando, eu verifiquei que está com a falta desse elemento, eu vou estar trabalhando tudo isso dentro da vida da pessoa, fazendo apenas um trabalho de radiônica, que é o que nós vamos aprender hoje aqui. Então, quando vocês imprimirem o mapa de vocês, ou do filho de vocês, ou do paciente que vocês estiverem atendendo, vocês vão olhar de maneira holística. Então, o paciente já veio, ele já trouxe para você a queixa, né? O que ele veio buscar dentro do seu consultório. Então, quando nós temos, por exemplo, se ali fosse um excesso do elemento terra, essa pessoa seria uma pessoa muito apegada à matéria, uma pessoa muito ambiciosa, no físico é uma pessoa que tem muitas pedras nos rins, pode ter problemas de pedra na vesícula, dificuldade para dormir, porque não relaxa. A musculatura da pessoa, o excesso do elemento terra é muito travado. Geralmente quem é massagista percebe. A pessoa começa a travar a parte da musculatura desde a coluna e fica tudo, sabe, excesso do elemento terra. Então quando a gente começa a despolarizar, se fosse um excesso, dentro desse trígono que vocês estão vendo aqui. Então como que nós vamos fazer isso? Nós vamos colocar exatamente onde está o trígono, que é Capricórnio, Touro e Virgem, nós vamos colocar as pedras.
Então, como se fosse um gráfico. Essa setinha aqui, ela vai ficar virada para o norte, nós vamos nortear o mapa astrológico dessa pessoa. E onde está o signo, lá, Virgem, então nós vamos, nesse caso, nós vamos energizar, certo? Então eu vou colocar 3 cristais, porque o cristal, ele amplia, ele vai ampliar, ele vai trazer, ele vai energizar, ele vai trazer a energia daquele arquétipo, daquele elemento para aquela pessoa, junto com a característica do que os arquétipos fazem. Então, se eu for trazer a terra de Virgem, eu vou trazer uma terra que vai ajudar a pessoa na organização. Quando eu for trazer a terra de Touro, é uma terra que ajuda a pessoa a realizar. E a terra de Capricórnio, que vai trazer objetividade, então vai ajudar no foco, no direcionamento. Então, quando eu estiver trabalhando, energizando com cristal, eu posso colocar ponta também, exatamente aonde está esses circulinhos, que é o que? Eu vou estar trabalhando com esses arquétipos, trazendo o elemento, energizando o elemento para essa pessoa. Se eu fosse tirar o excesso, vamos supor que na pontuação dessa pessoa ela tivesse com, 9 pontos de terra e 1 de ar, ao contrário aqui. O que eu iria fazer? Eu iria pegar 3 pedrinhas de ônix ou o ímã. Eu gosto muito de trabalhar com o ímã, porque o ímã ele realmente ele magnetiza e desmagnetiza, né? Mas aí o ímã você tem que saber trabalhar, porque ele tem polaridade. Então, você pega, na hora de medir com o pêndulo, você vai medir a polaridade do ímã, tá? Isso é legal quando você faz, geralmente, você já tem aula de radiestesia, você vai aprender como descobrir a polaridade. Geralmente, as pedras também têm polaridades. E aí, você coloca o lado negativo do ímã, exatamente onde está o signo de Virgem. Aí, você vai colocar lá no signo de Touro e no signo de Capricórnio, formando um triângulo. E aí você vai montar este gráfico e vai sempre perguntar para o relógio radiestésico durante quanto tempo que você tem que deixar esse gráfico montado. Aí ele vai falar meia hora, aí ele vai dar para você quanto tempo que ele vai ter que deixar. Quantos dias? Geralmente ele não passa de 15, tá? Se for para estar enviando ou para estar tirando o elemento. Mas você sempre vai medir e vai perguntar, tá bom? Quando tiver montado esse gráfico, depois eu vou trazer a câmera, tá? Eu quero filmar para vocês entenderem como funciona lá. E eu vou mostrar depois a mesa direitinho aqui grande, então não fiquem desesperados, tá bom? Nós vamos montar ele e vamos girar o pêndulo, como se estivesse montando um gráfico. Ajusta, equilibra e harmoniza. E deixar esse trígono, ele vai estar atuando dentro daquele arquétipo, dentro do mapa astrológico daquela pessoa, porque esse holograma, ele fica exatamente aqui no nosso corpo caloso, né? Porque nós somos geocêntrico, então é nós no centro. Então é como se a nossa cabecinha estivesse bem aqui nesse circulinho. E todo o cordão zodiacal, o cinturão zodiacal ficasse girando, porque é onde estão todos os sistemas, os planetas, enfim, eles ficam magnetizando como nós fomos magnetizados na hora do nosso nascimento, tá bom? Então, agora nós acabamos de falar do elemento terra,